E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo vamos debater a seguinte questão: seria Portugal um país africano? O título desse vídeo, pessoal, obviamente é uma provocação, beleza? A gente não pode considerar Portugal um país africano. Tampouco, porém, podemos considerar Portugal como um país plenamente europeu. A verdade é que Portugal, assim como a Espanha, pode ser tido como um país bicontinental, caracterizado por uma cultura mestiça. Eu já trato um pouco disso no vídeo sobre a obra de José Pedro Galvão de Souza aqui no canal, podem acessar lá para dar uma olhada em qual é a tese dele. Mas eu vi necessidade de tratar dessa temática num vídeo específico. Até porque, conversando com alguns alunos sobre Portugal, eu cheguei a comentar, por exemplo, né, que eu considerava Portugal como um país bicontinental, aí meio europeu, meio africano, e isso gerou uma reação de pasmo em alguns alunos. Eles falaram, como assim? Como assim? Portugal não é um país europeu? Um país de gente branca, pura e cristalina? E daí eu expliquei o meu ponto de vista. Mas vejam como é estranha essa imagem que nós costumamos ter de Portugal e da identidade portuguesa. Daí autores como José Pedro Galvão de Souza e Gilberto Freire, autores brasileiros que tratam da hispanidade, serem tão fundamentais e tão necessários. Mas enfim, vamos lá. Por que eu considero Portugal um país bicontinental e mestiço? Se a gente reparar na região da Península Ibérica, no mapa, ali a gente tem claramente uma região de transição entre a Europa e a África. E isso por si só já traz semelhanças geográficas, de clima, de relevo, de vegetação, etc. Mas não bastando a proximidade ali entre a Península Ibérica e o norte da África propriamente dito, acarretou um grande fluxo, historicamente falando, de trocas comerciais e culturais. Mas não bastando isso, a gente tem uma série de fatos históricos que aprofundaram essa dimensão mestiça da identidade hispânica. O mais evidente e gritante deles, e que a gente aprende na escola, ou pelo menos era para aprender, é a expansão muçulmana. Vamos nos lembrar que os árabes, eles invadiram a Península Ibérica, pertencente até então ao reino visigodo, e já no ano 711 eles tinham basicamente o controle inteiro dela, com exceção daquela pequena região das Astúrias. E pessoal, até o reino de Leão, formado ali a partir do reino das Astúrias, avançar sobre o atual território português, se passam cerca de 300 anos de ocupação árabe. 300 anos. Ou seja, o Reino de Leão só avança naquela região ali em meados do século XI. E tem mais. Não bastando isso, Portugal, uma vez já país independente, país emancipado, só vai completar aquele seu território peninsular em meados do século XIII, totalizando aí um total de 500 anos, cerca de 500 anos de ocupação muçulmana naquela região que atualmente constitui Portugal. Pessoal, imagine o impacto de 300 anos e de 500 anos de ocupação muçulmana nessas regiões. Imagine a quantidade de intercâmbio cultural que se deu ali naquela região. Veja, pessoal, há 300 anos não havia sequer Revolução Francesa. E há 500 anos, o processo oficial de colonização do Brasil, por exemplo, não havia sequer sido iniciado. Para vocês terem noção do impacto que é essa extensão temporal ali, na vida de um povo. E a gente tem que comentar ainda que os muçulmanos só vão ser de fato expulsos da Península Ibérica em 1492, ou seja, havia até o século XV, até o final do século XV, um bastião ali dessa cultura muçulmana norte-africana. Às vezes a gente pensa que pelas tensões existentes entre católicos e muçulmanos, havia como se fosse uma espécie de muro, né, de barragem cultural entre uma dimensão e outra. Mas não, as trocas eram constantes. Mas vamos lá, Portugal, não ainda satisfeito com essa herança muçulmana fortíssima no seu território,
inicia com a dinastia de Avis, Dom João I o Grande, o processo de expansão marítima. O fato que dá início a essa expansão marítima é justamente a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. E daí se começa a delinear o processo de expansão marítima português, idealizado pelo infante Dom Henrique o Navegador, e que é uma expansão tipicamente africana. Propunha-se chegar até o Oriente a partir do contorno do périplo africano. Ou seja, o século XV inteiro vai ser um século de contatos incessantes entre os navegadores portugueses e o continente africano. Nós temos inclusive nesse período o rei Dom Afonso V, que tinha o apelido, ou era conhecido como o Africano, porque ele nutriu um projeto consciente de expansão portuguesa no norte da África e se dedicou a essas conquistas. Então vejam, né, que já havia aí uma claríssima simbiose entre aquilo que é a África e aquilo que é o território, a identidade portuguesa. A noção de um Portugal que tem essas dimensões africanas como parte de si, ela vai se prolongar até o final do século XX. A gente tem que se lembrar aqui que Portugal foi o país que mais resistiu à emancipação das suas colônias africanas. Inclusive, na época do Estado Novo, se enfatizou muito o fato de não serem esses territórios africanos meramente colônias, mas serem parte mesmo de Portugal. Angola, Moçambique, Guiné. E aqui eu entro com mais um dado. Portugal foi pioneiro no tráfico negreiro no Atlântico. Esse tráfico é iniciado em 1441 e tem como destino a própria metrópole portuguesa. Ou seja, a rota dos escravizados africanos não começou para trazê-los até aqui no Brasil. Não, eles iam para Portugal, para servir em Portugal. De maneira que Portugal era de longe o país europeu, tido como europeu, com a maior quantidade de pessoas negras. Então veja, a gente pode dizer que essa presença negra africana no território metropolitano / europeu, português, ela foi constantemente renovada até o século XX. E essa é uma das razões pelas quais Portugal é visto muitas vezes pelo restante da Europa, sobretudo essa Europa central, ocidental, como um país estranho. Um país que não foi suficientemente ocidentalizado. E agora, tratando do Brasil, pessoal, essa mestiçagem, esse povo mestiço que é o português, vai trazer para o Brasil, no processo de ocupação territorial, colonização, uma série de costumes que eram tipicamente africanos, tipicamente árabes. Seres folclóricos, como por exemplo as mouras encantadas, as vestes, a música, a própria forma como os escravos eram tratados pelos senhores aqui no Brasil, né? Uma escravidão mais doméstica e menos industrial. E também uma questão que é muito ressaltada pelo Gilberto Freire, que é a moral familiar. Ou seja, essa junção de coisas aparentemente contraditórias, que seriam essa tendência poligâmica em relação ao homem, que vem junto com uma reserva muito grande, um controle muito grande sobre as figuras femininas. Como aqui no canal a gente trata da identidade brasileira, eu faço questão de trazer esse tipo de tema, porque conhecer Portugal é conhecer o Brasil. Conhecer o povo português, a identidade portuguesa, é conhecer o povo brasileiro e a identidade brasileira. Veja que nós estamos conversando aqui em português. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Até a próxima!